Olá! Existem vários modelos de ciclo de vida de software, cada um com suas características específicas. Vamos explorar os modelos mais utilizados aí nas empresas. Primeiramente, temos o modelo cascata, também conhecido e também referenciado por muitos autores como Valente, por tratar processos waterfall, ou processos dirigidos por planejamento, o Plan Driven. Esse ciclo de vida também ele é chamado de clássico ou linear. O modelo cascata é um dos modelos mais antigos e tradicionais. Ele divide o desenvolvimento de software em fases ou em estágios sequenciais, onde cada fase deve ser concluída antes que a próxima comece. As fases típicas, elas são, lembrando, mais uma vez, que elas podem variar de autor para autor. Assim como comentamos na parte 1 do vídeo, de acordo com o autor, algumas atividades como planejamento e análise de requisitos podem estar agrupadas na mesma fase, ou mesmo a implementação e testes, né, no caso das nossas obras aí referenciadas, como o Somerville e também como o Bezerra. E são apenas detalhes de agrupamento. Vamos ao modelo cascata, aí, segundo o autor Somerville. Temos aí a fase de requisitos, análise e definição dos requisitos, né, definição do que o sistema deve fazer. A fase de projeto, né, de sistema e também do software, definição da arquitetura e do design do sistema. A fase de implementação e teste de unidade consiste na codificação do software e teste de cada unidade do sistema em relação à sua especificação. A fase de verificação, né, que é a integração e teste do sistema. As unidades de programa ou os programas são integrados e também testados como um sistema completo, a fim de garantir que os requisitos de software tenham sido cumpridos. E após esses testes, o sistema de software ele é entregue ao cliente. E passando para a última fase, a de implantação, operação e também manutenção. Consiste na instalação do software no ambiente do cliente e a manutenção para correção de bugs e adição de novas funcionalidades. Temos aí algumas características aí do modelo cascata. Cada fase deve ser concluída antes de iniciar a próxima. Algumas vantagens: a simplicidade e a facilidade de entendimento. E também a questão de ser ideal para projetos com requisitos bem definidos e também estáveis. Algumas desvantagens: pouca flexibilidade para lidar com mudanças nos requisitos. Também na questão de problemas, só são detectados nas fases iniciais, o que pode aumentar os custos de correção. E temos aí uma questão de quando usar. Ela pode ser usada em projetos com requisitos bem compreendidos e também pouco propensos às mudanças. E também em sistemas críticos, né, como sistemas embarcados ou de segurança, onde a documentação detalhada ela se faz essencial. O próximo modelo que vamos apresentar é o interativo e incremental. Modelos de processo incremental são iterativos por natureza e produzem rapidamente versões operacionais do software, segundo aí Presma e o Maxim. O modelo nosso iterativo e incremental ele foi desenvolvido como uma resposta aos problemas encontrados no modelo cascata. Ele divide o desenvolvimento em ciclos, que são as iterações, cada um contendo as fases de análise, projeto, implementação e também os testes. E ao final de cada ciclo, uma nova versão do sistema, que é o incremento, é entregue. O desenvolvimento incremental de software, que é parte fundamental dos métodos ágeis, é melhor do que uma abordagem em cascata para os sistemas cujos requisitos estão propensos a mudar durante o processo de desenvolvimento, aí, segundo as palavras do autor Somerville. Autores como Valente, da engenharia de software moderna, enquadram o modelo iterativo e incremental como processos ágeis. O modelo iterativo e incremental é a base das metodologias ágeis, como o Scrum. Vamos para algumas características, né? Ele permite a entrega parcial do sistema em versões incrementais. A questão dos requisitos podem ser refinados ao longo do tempo. Algumas vantagens: flexibilidade aí para mudanças nos requisitos e também um feedback contínuo do cliente. E desvantagens: ele pode ser difícil de se aplicar em projetos muito grandes ou complexos. E quando usar? Em projetos com requisitos incertos e também em projetos modernos, especialmente no desenvolvimento ágil.
Portanto, meus caros, o modelo incremental não apenas segue uma abordagem iterativa, mas também entrega versões operacionais do software em curtos períodos. Vamos a alguns exemplos? No nosso caso aqui, o desenvolvimento de aplicativos móveis. Né? Muitos aplicativos eles são lançados com um conjunto básico de funcionalidades e recebem incrementos frequentes com as novas versões. Vamos citar aí o desenvolvimento de um aplicativo do tipo e-commerce. Um sistema ele pode ser lançado inicialmente apenas com funcionalidades básicas, como um catálogo de produtos e um carrinho de compras. E novos incrementos podem adicionar pagamentos online, suporte a diferentes moedas e recomendações personalizadas. No próximo exemplo, nós temos o Scrum. Cada sprint entrega um incremento funcional do software, reforçando a abordagem iterativa e também incremental. O Scrum ele é um framework ágil, baseado em ciclos iterativos chamados de sprints. Cada sprint resulta em uma versão funcional do software com novas características. Em mais um exemplo aí, para web services, temos aí plataformas como o Google Docs, o Trello, que evoluem continuamente, adicionando aí recursos de forma incremental. Os próprios sistemas operacionais, como Windows, Linux, Android, muitas versões destes sistemas eles foram construídas de forma incremental, com os novos recursos adicionados em atualizações sucessivas. O próximo modelo é o modelo espiral. Foi proposto por Barry Bowen. O modelo espiral ele combina elementos do modelo em cascata e também do modelo iterativo, mas com um foco especial na gestão de riscos. Ele organiza o desenvolvimento em ciclos, onde cada ciclo inclui 4 fases, que é a determinação de objetivos, análise de riscos, desenvolvimento e validação, e a última fase de planejamento do próximo ciclo. Algumas características. Cada ciclo representa uma iteração. Como característica também temos a análise detalhada de riscos antes de avançar para o próximo ciclo. Vantagens. Foco na gestão de riscos, o que é ideal para projetos complexos. Ele também tem a flexibilidade para mudanças nos requisitos. Algumas desvantagens aí. A complexidade de gerenciamento, especialmente em projetos pequenos. Ele também requer uma experiência em gerenciamento de riscos. E mais uma desvantagem, o alto custo por conta das análises aí, e também das muitas revisões que devem ser realizadas aí ao longo do processo. E quando usar? Nos projetos de grande porte e alta complexidade, onde os riscos são significativos. Também em sistemas críticos, como sistemas de defesa ou sistemas aeroespaciais. Em um próximo modelo, temos a prototipação. O modelo de prototipação ele envolve a criação de protótipos rápidos do sistema para validar requisitos e também obter um feedback dos usuários, feedback do cliente. O protótipo ele pode ser descartado ou evoluir para um sistema final. Nós temos aí algumas vantagens nesse modelo. O rápido feedback do cliente, o que reduz o risco de desenvolver um produto que não atenda às necessidades. E uma desvantagem, meus caros, isso acontece muito, inclusive, o risco do protótipo ser usado como sistema final, mesmo que não esteja pronto para a produção. E temos a questão em quando usar. E aí destaco a nossa área de TI. Quem nunca passou por isso, né? Que levante a mão. Em projetos com requisitos incertos, com requisitos aí indefinidos ou em constante mudança. Também sistemas interativos, como aplicativos móveis e também aplicativos web. E o próximo modelo, o Regional Unified Process, o RUP, ele surgiu após várias tentativas para desenvolver modelos de processo tidos aí como universais, baseados em todos os modelos apresentados até o momento. Então, portanto, ele é o mais conhecido. Né? Então, o RUP ele foi proposto aí no final da década de 90 e, posteriormente, em 2003, ele foi comprado pela empresa IBM. O RUP ele é um exemplo de método iterativo de desenvolvimento, mas reúne elementos de todos os modelos de processos, mais uma vez, apresentados até o momento. Apesar do RUP incorporar algumas práticas ágeis, ele não pode ser considerado exclusivamente como modelo ágil. Embora ele tenha as práticas ágeis como aí o desenvolvimento interativo e incremental, foco na comunicação e na colaboração entre as partes interessadas, também tem o suporte às mudanças de requisitos,
Contudo, mesmo com todo esse contexto aí, o RUP tende a ser mais documentado e também formal do que as metodologias ágeis tradicionais, como o Scrum ou o XP. Ele exige mais planejamento e também controle, o que pode ser visto como um contraste ao modelo ágil, digamos, puro. Portanto, embora ele compartilhe alguns princípios com as metodologias ágeis, ele pode ser considerado mais estruturado do que os frameworks ágeis, como o Scrum, que nós citamos aí, ou o próprio Kanban. Autores frequentemente classificam o RUP como um processo semi-ágil ou híbrido, pois ele combina elementos de abordagens tradicionais, como o modelo cascata, com as práticas iterativas e também adaptativas. Temos aí as tecnologias e a representação do RUP. O RUP ele é vinculado a tecnologias específicas, como a linguagem de modelagem, a UML, pois muitos dos resultados do RUP eles são documentados e também apresentados usando diagramas e gráficos aí provindos do UML. Também a questão da utilização de ferramentas case, né? São ferramentas de apoio ao projeto e também análise de software. Assim como no modelo espiral, pode-se repetir várias vezes o processo, ou seja, o desenvolvimento ele é incremental, com novas funcionalidades sendo entregues a cada ciclo. Temos aí algumas diferenças entre o RUP e as metodologias ágeis. Uma delas é a questão da documentação. O RUP ele exige mais documentação do que as metodologias ágeis, que, no caso, priorizam aí o software funcionando em vez de documentação extensiva. Temos também a questão da flexibilidade. As metodologias ágeis são mais adaptáveis a mudanças, né, e a mudanças frequentes, né, enquanto o RUP ele tem um processo mais definido e estruturado. Questão do foco no cliente também. As ágeis envolvem o cliente diretamente no processo de desenvolvimento, enquanto o RUP pode ser mais distante, aí, digamos assim, nesse aspecto. E temos também a questão da formalidade. O RUP ele é mais formal e também prescritivo, enquanto as metodologias ágeis são mais leves e também orientadas a essa auto-organização das equipes. Temos aí as fases do RUP. Temos a concepção, que é o Inception, sendo também traduzida como iniciação ou concepção, em que estabelece um business case para o sistema. Temos a elaboração, em que são desenvolvidos os requisitos e também a arquitetura. Temos a construção, em que o software é implementado, e a transição, em que o sistema é implantado. O RUP também é guiado por 6 práticas essenciais: o desenvolvimento interativo, o gerenciamento de requisitos, o uso de arquitetura baseada em componentes, né, a questão de serem reutilizáveis, modelar visualmente o software, assim como falamos anteriormente, utilização de ferramentas como a UML, e a verificação contínua da qualidade. E, por último, claro, o controle aí das mudanças. Já abordamos vários aspectos até o momento das metodologias ágeis. Vamos agora, efetivamente, apresentar aspectos do modelo ágil. O objetivo aqui é indicar fundamentos e questões introdutórias, pois, posteriormente, vamos explorar amplamente esse modelo em abordagens futuras e também de modo mais aprofundado. E vamos apresentar o modelo ágil, que é uma abordagem iterativa e incremental que enfatiza a colaboração com o cliente, enfatiza também a entrega rápida das funcionalidades, bem como a adaptação a mudanças. Os métodos ágeis populares incluem o Scrum, Kanban, o Extreme Programming, que é o XP, muito conhecido. Algumas características aí: foco no trabalho colaborativo entre a equipe e o cliente, a priorização de requisitos com base no valor para o negócio. Temos algumas vantagens, que é a flexibilidade para mudanças nos requisitos. Outra vantagem, a melhoria contínua do processo e também do produto. E algumas desvantagens. Ela requer um alto nível de envolvimento do cliente. E também pode ser difícil de se aplicar em projetos muito grandes ou com equipes distribuídas. E outra questão muito pertinente, a equipe tem que ser fluente na compreensão da metodologia ágil. E quando usar o ágil? Em projetos com requisitos dinâmicos e que exigem entrega rápida. E também quando há a existência de equipes pequenas e coesas e que têm uma boa comunicação.
E na conclusão de mais um tópico aí, temos a questão de escolha do modelo adequado, né? A escolha do modelo de processo, ela depende de vários fatores, como a natureza do projeto. Projetos com requisitos bem definidos podem se beneficiar do modelo em cascata, enquanto projetos com requisitos incertos podem se adequar melhor a abordagens ágeis ou iterativas. Projetos ainda podem adotar uma metodologia híbrida, como o RUP, com desenvolvimento iterativo e incremental, mas também mantém características de abordagens tradicionais, como a formalidade e a documentação extensiva. Temos um outro aspecto também relacionado ao tamanho e à complexidade do projeto. Projetos grandes e complexos podem exigir modelos como o espiral, que focam na gestão de riscos. Também outra questão relevante é a cultura da organização. Organizações com uma cultura mais tradicional podem preferir modelos mais estruturados, como cascata, enquanto organizações mais flexíveis podem adotar métodos ágeis. Temos aí uma tabela comparativa dos modelos de processos clássicos e ágeis. Com base nos livros de engenharia de software, mais especificamente nos capítulos de processos de software, tanto do autor Somerville como do Bezerra, foi compilado uma tabela comparativa dos modelos de processos clássicos e também dos ágeis. E temos as colunas com as características como o tipo de abordagem, citando a sequencial e estruturada para os modelos clássicos, como cascata, e a iterativa e incremental para os modelos ágeis. Também temos quanto às mudanças. É difícil e caro para os clássicos e a facilidade de mudanças nos ágeis. Também quanto à flexibilidade, baixa no clássico e alta nos ágeis. E temos em nossa próxima tabela uma comparação entre os modelos. Ela resume as principais diferenças entre os modelos de processos clássicos e ágeis, ajudando, apoiando aí a entender e a compreender suas características e quando cada tipo de modelo ele pode ser mais apropriado e mais indicado. Temos, por exemplo, o modelo cascata, com baixa flexibilidade em relação ao ágil, que possui uma flexibilidade muito alta. E temos o espiral, com uma gestão de riscos muito alta, e o iterativo, com o alto envolvimento do cliente. E para concluirmos a presente videoaula, os modelos de processo de software, ou modelo de ciclo de vida de desenvolvimento de software, os SDLCs, elas são ferramentas essenciais para o desenvolvimento de software. Eles ajudam a organizar as atividades, a gerenciar os riscos e a garantir que o produto final atenda às expectativas dos clientes. Não existe um modelo considerado melhor que sirva para todos os projetos. Portanto, a escolha do modelo adequado depende das características do projeto, da equipe e também da organização. Cada modelo tem as suas próprias características, vantagens e desvantagens, e essa escolha do modelo adequado depende do tipo de projeto, dos requisitos do cliente e também das habilidades de equipe de desenvolvimento. Espero que essas abordagens, espero que esse vídeo tenha ajudado a compreender um pouco melhor os diferentes modelos de processo de software e como eles podem ser aplicados em seus projetos. Obrigado e até uma próxima.